Senhor presidente, vereador Sanderson, senhores membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos dão a honra da assistência em plenário, senhores e senhoras que nos assistem através da TV Câmara e da NET, mesmo 5 minutos, que eu acho que já é um bom tempo, e talvez a gente, nos 5 minutos, dá para mais pessoas usarem da palavra. Eu queria deixar aqui o pedido do senhor presidente de que fosse considerado as inscrições como estabelece o regimento, no sentido de que quem não usar a palavra tiver escrito que não declinou, fique automaticamente inscrito para a próxima sessão, para você democratizar e possibilitar que todos façam o uso do horário na tribuna aqui, que eu acho que é importante para nós debatermos as nossas ideias, os problemas do município. Eu queria estender aqui, o vereador Amauri falou uma coisa importante, que é com relação à passagem mesmo administrativa. Eu queria pedir, como ele é um conhecedor da área, que a gente pudesse olhar, inclusive, aquelas passagens ou servidões, tanto na Leoberto Leal como na Presidente Kennedy, que com a medida da valorização imobiliária e as construções, ela vai sumindo. E nós tínhamos passagens ali que, mesmo que são uma servidão, ela servia e serviria muito. E as coisas em São José a gente tem e de repente não tem mais. E são muito mal feitas. Um exemplo disso é o nosso trecho da BR-101, que eu já falo isso no mandato passado, é preocupação de todos nós, vereadores. E se você dá uma olhada, as coisas mal feitas, ela traz prejuízo para sempre. Porque situação, agora a RBS bateu, é um órgão de imprensa de maior visibilidade, nós todos sabemos, e eu queria pedir ao senhor presidente, que nós devemos ter a clipagem ali, que nos fosse feito um relatório daquela semana de matérias que o Diário Catarinense trouxe, que é de uma importância grande, até para que seja dada uma cópia a cada um dos senhores vereadores, que isso é um problema que nos aflige diariamente. E ali você tem a ideia eu falei aqui na tribuna outro dia, talvez a gente não deve nem falar, mas a gente acaba ficando indignado de que em qualquer outro país sério o pessoal da NTT não estaria preso. Por quê? Pelas circunstâncias, pela situação. Aí depois você tem que escutar através da imprensa de que quem está lá é os suplentes. É uma coisa muito séria para você fazer, atinge um município inteiro, um estado todo. E nós, em São José, nós nunca temos assim será que é falta, às vezes eu me questiono, será que é falta de representatividade política? Representatividade política na esfera federal, na esfera estadual, para defender essas coisas. Porque se os senhores olharem, hoje eu estive dando mais uma passada na Palhoça, e mesmo em Biguaçu, as passagens, os elevados, é totalmente diferente. Os senhores olham aquele da Palhoça lá, né, que ligava a Santo Amaro, que era um Deus nos acuda. Você pegava fila lá no Rancho Queimado, né, vereador Américo? Quando vinha por dentro ali, depois que a 282 você consegue passar a fila, mas fizeram uma obra, precisava um daquele aqui na Forquilinha. Inclusive com previsões de várias passagens. Olhem lá que obra bem feita, que nem precisa tanto. Por que não fizeram aquilo aqui primeiro? Já que tinha a 282 ali, não é que não tenha que fazer. Eu acho que é bom a coisa quando dá para fazer para todo mundo, ou quando é bom para todo mundo, mas é totalmente diferente. Você pega, nós temos aquele da Cobrasol, que eu sempre digo aqui que não teve engenheiro, não teve mesmo. Vão lá e olha aquele daquele lá de cima, lá na antiga passagem de Santo Amaro, porque se fizesse uma obra daquela qualidade, daquela maneira, na Forquilinha, nós resolveríamos uma série de problemas. Se tivesse uma obra decente lá no Cobrasol, de passagem. Então, hoje eles foram fechando, mas nós falamos tanto em mobilidade, que é o nosso grande problema, e o vereador Adriano estava falando há pouco ali, o tempo que a gente leva para chegar no centro. Essas obras, ela dificulta, inclusive, não adianta resolver o problema, a alça de contorno, nós continuamos com o problema interno.
passagem para ir de um lado da cidade para o outro. Então, eu pediria ao senhor presidente, que eu acho que é extremamente importante, que se fizesse uma compilação, uma semana toda, de toda a matéria em relação à BR-101, à autopista litoral, para que sirva de subsídio, e eles estão fechando lá na Palhoça, e eu estou falando isso porque lá na Palhoça também estão fazendo hoje os fechamentos, mas é completamente diferente. Você vai do centro da Palhoça para que ele tem o mesmo problema, a BR corta ao meio, mas é totalmente diferente. Então, vale a pena a gente ver isso aí, que nós vamos ficar com um problema enorme. E eu volto ao assunto numa oportunidade próxima. Vou encaminhar a sua necessidade, vereador, e passar para todos os colegas.